Imagine chegar em uma cidade onde ninguém é inocente, onde o silêncio não esconde o medo, mas oportunidades. Agora imagine perceber que ali não existe lei. A moral não importa e o que define quem vive ou quem morre é o dinheiro. Uma cidade dominada por duas famílias rivais, violência nas ruas, olhares desconfiados e corpos que caem sem testemunhas. Mas então um estranho chega, sem nome, sem passado, sem explicações. Porque aqui o perigo não está só nas armas, está na inteligência de quem sabe jogar dos dois lados. E quando a ganância fala mais alto do que a razão, basta um homem para colocar tudo em chamas. Fala galera, beleza? Eu sou Diego Hermanos e bem-vindos de volta ao canal Cinema Velho, o canal feito para quem ama cinema de verdade. E hoje a sessão é dedicada a um dos filmes mais importantes da história do faroeste. Um filme que redefiniu o gênero e apresentou ao público um novo tipo de protagonista, mais frio, mais calculista, mais perigoso. Uma obra que não fala sobre justiça, mas sim sobre vivência. Ele não romantiza o faroeste, mas sim mostra a sua versão mais crua. No vídeo de hoje, a gente vai analisar como, por um punhado de dólares, revolucionou o gênero de faroeste, como ele apresentou o protagonista, o Homem Sem Nome, e por que esse filme ainda ecoa no cinema até hoje. Prepare 3 caixões. Hã? O quê? Eu me enganei. 4 caixões. Ficou curioso? Então pega a pipoca, ajeita o fone e vem comigo, porque a sessão já vai começar. Lançado em 1964, Por um punhado de dólares é dirigido por Sergio Leone e dá início à famosa trilogia dos dólares. Antes disso, Leone não era o nome gigante que viria a se tornar, mas foi com esse filme que ele mudou completamente o jeito de se fazer o western. Sai o herói clássico e entra o anti-herói. Sai a moral simples e entra a ambiguidade. Desculpe. Quando um marido encontra um homem no quarto de sua mulher, nunca sabemos como ele vai reagir. No elenco temos Clint Eastwood como o Homem Sem Nome, um pistoleiro silencioso, frio, calculista e extremamente estratégico. Jean-Marie Volonté como Ramon Rojo, líder cruel e imprevisível de uma das famílias rivais. Marine Cotte como Marisol, uma mulher presa em meio à violência e ao domínio masculino. E Wolfgang Luxken como John Baxter, o outro líder da família rival dos Rojos. Com cerca de 99 minutos de duração, o filme tem um ritmo bem direto, seco e eficiente. E mesmo sendo uma produção modesta, o filme se tornou um fenômeno mundial. Mais do que um sucesso, foi um nascimento de um novo estilo. Na história desse filme, acompanhamos um homem que chega em uma cidade esquecida pelo mundo. Não há placa de boas-vindas, não há vida nas ruas, só poeira, silêncio e olhares carregados de desconfiança. Logo na entrada, ele presencia algo que define tudo. Um garoto sendo maltratado, enquanto os adultos assistem sem reagir. Ali, ninguém interfere, ninguém se importa. E isso diz mais sobre aquela cidade do que qualquer diálogo. O estranho, sujo, silencioso e de olhar atento, percebe rapidamente. Aquele lugar não tem lei, tem donos. De um lado, a família Rojo, violenta, impulsiva, dominante. Do outro, os Baxter, mais discretos, mas igualmente corruptos. Duas forças dividindo uma cidade pequena demais para tanta ambição. E entre elas, um espaço perfeito para o caos. O Homem Sem Nome não tenta fugir disso. Ele enxerga a oportunidade. Dom Miguel Rocco, quero falar com você. Eu soube que está contratando homens. Não trabalhe por pouco. Com poucas palavras e muita observação, ele começa a testar os limites daquele sistema. Primeiro provoca, depois se oferece. Ele se aproxima de um lado, ganha confiança, entrega um serviço e então desaparece. Para aparecer do outro lado, criando dúvidas, plantando mentiras, alimentando a guerra.
Ele não luta por justiça, ele não quer salvar ninguém, ele quer dinheiro. E para isso ele transforma a rivalidade das duas famílias em um jogo. Um jogo que ele controla as regras. Mas quanto mais ele manipula, mais a violência escala. Execuções públicas, emboscadas, traições, a cidade começa a se consumir por dentro. E é nesse cenário que surge algo inesperado. Uma rachadura na frieza do protagonista. Ele descobre a história real de Marisol, uma mulher separada à força de seu marido e do filho, mantida como posse pelos Rojos. Pela primeira vez, o olhar do homem sem nome muda. Não é mais cálculo, é incômodo. E então, sem alarde, ele age. Liberta a mulher, reúne a família e os ajuda a fugir da cidade, sem pedir nada em troca. Como podemos agradecer pelo que fez pela gente? Não agradeça. Vou embora antes que os Rocos apareçam. Mas num lugar onde tudo é controlado, um gesto desse não passa despercebido. Os Rojos descobrem e o jogo acaba. O caçador vira presa. O homem sem nome é capturado, espancado brutalmente e humilhado. Seu corpo é destruído. Mas o que eles não percebem é que sua mente continua intacta. Mesmo à beira da morte, ele planeja. E com a ajuda inesperada do coveiro da cidade, um dos poucos que observa tudo em silêncio, ele consegue escapar. Desaparece e por um tempo a cidade respira um falso alívio. Mas a guerra continua, e agora sem controle. As famílias avançam uma contra a outra com ainda mais violência. E quando o caos atinge o seu ápice, ele volta, diferente, mais frio, mais perigoso, e com um único objetivo: encerrar o jogo. O confronto final não é apenas físico, é simbólico. De um lado, Ramon, confiante em sua arma, em seu poder, na violência. Do outro, o homem que sobreviveu a tudo aquilo. O duelo acontece como um ritual. Silêncio, olhares, tempo desacelerado. E quando os tiros são disparados, não é apenas um inimigo que cai. É o domínio de toda uma era de medo. Quando um homem com uma 45 encontra outro com um rifle, você disse que o homem da pistola é quem morre. Vamos ver se é verdade. Com os Rojos destruídos e os Baxter já eliminados pela própria guerra, a cidade fica vazia, sem vencedores, sem heróis, apenas livre. E o homem sem nome, ele vai embora, com dinheiro no bolso e nenhuma explicação. Sem olhar para trás, como se tudo aquilo fosse apenas mais um capítulo, porque no fim ele nunca esteve ali para salvar a cidade. Ele esteve ali para jogar melhor do que todos os outros. Apesar de ser um faroeste, por um punhado de dólares fala sobre ganância, poder e ambiguidade moral. Ele questiona o velho mito do mocinho do faroeste e apresenta algo muito mais realista. Um mundo onde o certo e o errado depende do ponto de vista. Esse filme é fortemente inspirado no clássico Yojimbo, do diretor Akira Kurosawa. Tão inspirado que gerou até um processo judicial. E isso só reforça algo muito interessante. Leone não copiou, ele recriou e transformou uma história japonesa no nascimento do faroeste moderno. Mesmo sem grandes premiações na época de seu lançamento, o impacto cultural foi gigantesco. O filme criou um subgênero dentro do faroeste chamado Western Spaghetti, transformou Clint Eastwood em uma estrela mundial e influenciou diretores por décadas, e abriu caminho para clássicos ainda maiores. Sergio Leone dirige aqui com um estilo próprio. Planos abertos mostrando a imensidão do campo, contrastando com closes fechados. Longos silêncios, quebrados por explosões de violência. E um uso de câmera que transforma cada duelo em uma explosão de tensão. O olhar fala mais alto do que o diálogo. E cada cena parece um ritual. E é claro que é impossível falar desse filme sem reforçar a maestria da trilha sonora de Ennio Morricone. A trilha não acompanha o filme, ela define o filme. Assobios, guitarras, sons incomuns, tudo cria uma identidade única que se tornou marca registrada do gênero. E aí, você já assistiu por um punhado de dólares? Consegue imaginar o faroeste moderno sem esse título? Porque aqui não temos heróis.
Temos estratégia, temos silêncio, temos presença. Um filme que mudou o cinema, com poucos diálogos, mas muita personalidade. Por que faz isso por nós? Por quê? Eu conheci alguém como você uma vez. E não tinha ninguém para ajudar. Agora vamos. Agora eu quero saber de você. Qual cena é a mais marcante? E você, prefere esse estilo de faroeste ou o mais clássico? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de cinema raiz, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você não perde os próximos vídeos que saem aqui no canal. E manda esse vídeo para aquele amigo que acha que faroeste é tudo igual. Eu tenho certeza, esse aqui é diferente. E se você tem uma sugestão de filme para ser analisado aqui no canal, pode deixar nos comentários também. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, porque aqui, no Cinema Velho, a sessão nunca termina. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou dessa análise, tá aparecendo aí na tela os últimos vídeos lançados aqui no canal. Confere eles lá.